Graça e paz a todos, no nome de Jesus. Desejo a todos uma semana de vitória, semana abençoada em Cristo Jesus. Que a bênção e a graça de Jesus esteja aí onde você está. Quero te agradecer pelos novos inscritos no canal. Eu quero falar hoje e abordar um assunto aqui que é tremendo, querido. Nós trabalhamos aqui o título Conflitos da Vida e nós adentramos agora sobre esse tema chamado A Culpa Humana e a Graça de Deus. Olha que coisa mais linda, que coisa mais fantástica. Eu separei aqui pelo menos 3 coisas que são pontuais e que são importantes para a nossa vida. Uma delas é o medo. Deus deixou para nós, depois da queda, o medo. Porque o medo é algo que nos limita, que nos dá um parâmetro na nossa vida, senão a gente fica um cara afoito, sem medo de nada, sem medo da metralhadora, sem medo de uma bomba, sem medo de nada. A outra coisa é a dor. Você já pensou uma pessoa sem dor? Ela põe a mão no fogo lá, num fogão, a criança pode se acidentar. Então, a dor, ele é um fator regulador, positivo. E a outra é a culpa. Nem toda culpa é ruim. A culpa também é um outro fator humano que é importante. Porque já pensou se a gente não tiver culpa de nada? Então, nós vamos trabalhar esse tema hoje de uma forma rápida, mas de uma forma muito eficiente. Porque a culpa, ela leva a um arrependimento e o arrependimento leva à presença de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. Então nós vamos falar hoje sobre esse tema para que a gente possa entender algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Tá bom, querido? Olha, eu separei aqui pelo menos 3 tipos de pessoas que a gente se depara o tempo todo. Existe aquele tipo de pessoas que leva a culpa, não é que leva, ela se culpa por tudo. Ela se culpa por tudo. A pessoa ficou doente, uma outra pessoa, ela é culpada. Uma outra faleceu, ela se sente culpada. Ah, o menino que não quis estudar, a mãe fica culpada. O pai, mas aonde que eu errei? A filha não quer nada com nada, o filho, aí os pais começam a entrar em conflitos. Mas aonde a gente errou? Fique tranquilo, você não errou em nada. Você não errou em absolutamente nada. Fique em paz, não se culpe. Então tem gente que se culpa por tudo. E tem aquelas outras que é o contrário, ela não se culpa por nada. Não sei de nada, eu não sei de nada, sabe? Então não se culpa por nada. Então tem gente no nosso meio social dessa forma. Não se culpa por nada. Erra, mas não assume o erro. E às vezes até coloca a culpa nos outros. E o terceiro, a terceira linha de gente é aquela que vê as coisas e ainda daquelas coisas quer jogar na nossa conta, no nosso colo, para que a gente leve essa carga a vida inteira. Olha lá, as torres gêmeas caíram lá, né, no dia 11 de setembro, mas foi você, lá com Bin Laden lá, que fez alguma coisa. Então essas coisas, querido, não se deixa se enredar por esse tipo de gente aí, não. Isso aí não faz parte do nosso convívio como cristão. Não deixa ninguém colocar peso no seu colo para você levar ou nos seus ombros. Faça isso não, tá bom? Bom, e aí nós vamos entender algo maravilhoso e tratar essa questão para que ela não gire em torno de um fator patológico. E aí eu separei algumas coisas que a culpa ela é produzida, né? Então existe a culpa psicológica, a culpa teológica, a culpa social,
Existe a culpa que é pessoal, que é aquela que fere a consciência, sabe? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Às vezes, existe alguma coisa que não é legal, e aí a pessoa pratica aquele ato que não é legal, não quer saber se a outra pessoa vai ficar escandalizada ou não. Ah, mas isso é problema dele. Sim, querido. Se alguma coisa escandalizar o teu irmão, não faça. Se for para comer carne e escandalizar o seu irmão, não coma. Por quê? Porque a mente da pessoa, a consciência da pessoa, nós, eu e você, temos que ter cuidado com o que os outros também vão ver, vão falar. Tá bom? Mas vamos lá, vamos andar um pouquinho. Olha, a culpa humana, ela é gerada ou ela é produzida justamente quando se coloca regras, coloca princípios, coloca ali parâmetros. E aí nesse campo é que, se for ferido os princípios, as regras e os parâmetros, é claro que vai gerar consequências de culpa na alma da pessoa. Bom, um dos casos está em João 8, do 3 ao 11. Uma mulher que foi tomada em adultério, pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada, e os fariseus e os escribas trouxeram essa mulher, colocaram no meio lá de todo mundo, e baseado no que estava escrito, lá em Levíticos, né? Acho que é Levítico capítulo 20, versículo 10, está escrito realmente. Mas o que vai entrar aí no foco desse fato é a graça de Deus. Porque Jesus, ele não está olhando a mulher, mas ele está olhando a intenção dos seus acusadores. Então Deus conhece a intenção. Então ele chamou aquele pessoal, aqueles seus acusadores daquela mulher, e disse: olha, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Todo mundo sabe, isso aí é um fato clássico no mundo inteiro, né? Coisa que parece que o mundo inteiro conhece. É um fator, é um fato que aconteceu. Ora, então, eles lançaram as pedras, todos foram embora, e Jesus ficou sozinho com aquela mulher, e ele dizia: então, cadê os teus acusadores? Ela disse: olha, ninguém me acusou. E ele disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais. E aqui eu quero separar algo que muita gente, olha só, muitas pessoas, numa interpretação errada, ou não tem entendimento, ou não teve o entendimento da graça de Deus, conhece Bíblia, conhece igreja, conhece, mas não teve o entendimento da graça de Deus. Então, por falta do entendimento e do discernimento que não tem, acaba errando. Sabe de uma coisa, querido? Que assim como eu e você temos cuidado do que a gente bebe e do que a gente come, para que o nosso corpo físico seja saudável, da mesma forma, existe também os cuidados do entendimento para que a nossa alma, o nosso espírito, ande uma vida saudável, uma vida sadia. Da mesma forma, porque da mesma maneira que o corpo, ele adoece pelo mau discernimento dos alimentos, ou daquilo que bebe, da mesma forma a alma, o espírito, ele adoece também. Então é preciso a gente saber separar essas coisas.
separei algumas coisas aqui, porque vai ser importante para todos nós. Vamos observar aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, do 7 ao 11. Eu vou ler para você observar uma coisa. Paulo disse assim, ó: se o ministério da morte, olha que ministério terrível, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar os olhos sobre a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, por muito maior porção será glorioso o ministério da justiça. Versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora, o ministério da condenação e morte foi glorificado, nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ou seja, o ministério da lei, que era o ministério da condenação e morte, teve o seu momento de glória, teve o seu momento crucial, teve o seu momento resplandecente. Mas agora, querido, o ministério não é o ministério da condenação e nem ministério da morte. Paulo chama ministério da justiça, o ministério do perdão, o ministério da vida, porque esse ministério é superior àquele ministério que foi desvanecente, que desfaleceu, que já se acabou, não existe mais. Caiu no ano 70, deliberadamente caiu. O ministério sacerdotal judaico ruiu, não tem mais. E o que prevalece é o ministério da glória de Cristo, porque ele é permanente, nunca vai se acabar. Glória a Deus, querido. Aí você vai ter um mau entendimento, como muitos não têm. Infelizmente, muitos não têm esse entendimento. E eu quero chamar você para esse entendimento, para que você tenha uma noite abençoada. O entendimento é esse. Romanos, capítulo de número 6 e o versículo 1. Romanos 6, versículo 1. Olha o que Paulo disse aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ora, por haver a graça superabundante, porque lá em Coríntios, lá em Romanos, aqui mesmo em Romanos, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim, olha, 5,18: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, que era um ministério de morte, era um ministério de condenação, a lei não absorvia, a lei mandava matar. Então ele diz: se por ofensa de um veio a condenação, assim também por um só veio a justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha que coisa maravilhosa, querido.
O ministério de Cristo traz vida, traz perdão, traz leveza, traz justificação, traz o reino para as nossas vidas e tira o ministério da condenação e morte, que é o ministério da culpa. Aí vem o mau entendimento, que é o capítulo 6, versículo 1. Ah, então vamos pecar, vamos viver no pecado, por quê? Porque o pecado, a gente pode fazer o que quer. E no capítulo 5, no versículo 20, ele diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei vem, sabe para quê? Para dar, como diz, mais gás à ofensa. A lei veio justamente para julgar a ofensa. Mas ele diz aqui, olha, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus, a graça de Deus. Ora, se a graça de Deus aboliu, se a graça de Deus trouxe sobre a condenação e morte a condenação da própria morte, por isso que Paulo disse, né? Por isso que, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque era essa morte. Então aqui o versículo está dizendo, não, porque como que eu vou pecar e voltar a ser escravo do pecado, se do pecado Jesus já me libertou? Aí nós vamos para outros pontos importantes. Porque ele diz aqui, capítulo 6 de Romanos, versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas o quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um de vós os vossos membros para o pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, querido. Oh, glória! E é isso que é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Agora vem o versículo que é forte, que é o versículo 15. E daí? Haveremos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E aí? Tá bom, a lei foi abolida, o pecado já foi aniquilado. Ah, então eu estou livre, né? Leve e solto, é isso? Paulo disse que não. Olha aqui, de modo nenhum. Versículo 22. 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não precisa mais nada. Vamos viver uma vida leve. Vamos para mais um pouco aqui para a gente andar nesse tema, porque ele é muito abrangente. Quando a pessoa não entende, ele pensa o seguinte: eu estou agora na graça e eu posso fazer tudo. Olha, eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu posso fazer, mas nem tudo é lícito. Nem tudo é lícito. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus,
A gente tem um encontro com os seus princípios. Deu para entender? Quando eu tenho um encontro com Cristo, eu tenho um encontro com os princípios de Cristo. O Evangelho não é o que está escrito. O Evangelho é o que ele produz na minha vida, é o que ele produz na sua vida. E o Evangelho, o que é que ele produz? A justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é abrangente. Então ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o que a gente tem que fazer, querido, para ter uma saúde espiritual? Vamos dizer assim, ó, saúde espiritual. Quem que não quer ter uma saúde espiritual? Aquele, né, a vida espiritual de academia. Quem que não quer ter? Então, eu separei aqui, 2 Coríntios 11, versículo 3. Olha, 2 Coríntios 11, versículo de número 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza de Cristo. Então não se aparte da pureza e da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha, o slogan da nossa igreja está escrito aqui, ó, Jesus, simplesmente Jesus. Então o Evangelho ele é simples, o Evangelho é leve, mas a gente precisa ter entendimento. Outra coisa, Efésios 4, dê uma olhada aí, acompanha conosco, Efésios capítulo 4, dá uma conferida aí, para a gente ter saúde, uma saúde espiritual. Saúde física é boa também, viu, querido? Senão, mas saúde espiritual é melhor ainda. Capítulo 4, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas vamos destacar aqui o versículo 25 até o 31, para ter e evitar doenças que causam a culpa na nossa vida. Quais são essas, pastor? Capítulo 4, 25, não mintais uns aos outros. 26, irai-vos, mas não pequeis. 27, não deis lugar ao diabo, aquele seu opositor. 28, não furte, mas trabalhe. Versículo 29, não use palavras torpes. 30, não entristeça o Espírito Santo. 31, deixe a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e toda espécie de malícia. E aqui eu quero destacar o conselho para tirar todo o peso da culpa, que é Efésios 4, 32. Ele diz assim, ó, antes sede uns para com os outros, benignos. Seja benigno, seja benigna, pessoa de bom coração, que não deixa habitar a maldade. Habite sempre coisa boa. Ele diz aqui, ó, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não leve a culpa, essa mala terrível, pesada, que é a culpa. Não leve. Esses versículos aqui que nós acabamos de falar. Para concluir, eu quero te dizer uma coisa. Meu amado, antes de fecharmos aqui esse bate-papo, esse assunto, eu quero dizer que como é importante esse projeto a gente está colocando para que você esteja sendo alimentado
por coisas grandes, por assuntos que são extremamente importantes. Eu quero aqui agradecer aos novos inscritos no canal. O canal, ele é diferente porque o canal de internet, YouTube, não tem parede. A gente fala aqui das 4 paredes, mas está falando para o mundo. Então é importante aí você nos ajudar, né? Se inscrevendo, dando um like, fazendo comentários e fica ao seu critério, tá bom? Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana aí cheia de vitória, você, a sua casa e a sua família, tá bom? Vamos orar? Pai amado e querido, nós te agradecemos por esse momento, por esse período que nós reservamos aqui para trazer o melhor do estudo. Que essa palavra, que esse estudo possa ter a compreensão com o qual a gente teve a preocupação de separar para que fosse absorvido da melhor forma possível. É assim que nós oramos, entregamos em tuas mãos cada um, no nome de Jesus. Amém.